Olá, começa agora o programa Ponto de Vista. A reforma do ensino médio começou em 2017, durante o governo Michel Temer. As novas regras começaram a ser aplicadas em 2022 para parte dos alunos. Mas, segundo o Ministério da Educação atual, muitos dos elementos desta Lei 13.415 de 2017 não encontraram apoio de educadores e estudantes. A implementação do novo ensino médio, portanto, foi suspensa em 2023. E agora, após a aprovação do Congresso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na quarta-feira, 31 de julho, a Lei 14.945, que estabelece a Política Nacional de Ensino Médio. E agora, quando essa norma passa a valer? Quais serão as mudanças? Seria importante uma continuidade? Bom, para responder estas e outras perguntas, eu recebo no estúdio o Luiz Felipe Tuon, ele que é coordenador do ensino médio do Colégio Oficina do Estudante. Felipe, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do programa Ponto de Vista. E primeiro, dê uma contextualizada para quem está nos acompanhando, nos assistindo, porque há anos se ouve, se discute um novo ensino médio. Era necessário fazer uma reforma, ela teve uma prática durante alguns anos. Seja bem-vindo ao programa. Gabriel, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Poxa, legal, já estive aqui, né, numa outra oportunidade, agora estamos de volta. Obrigado mesmo, viu, pelo convite. Bom, sim, era de fato algo necessário, né? Haja vista que o ensino médio é disparadamente o segmento da educação básica que mais apresenta perda, né, de alunos. Então, ou seja, os alunos que entram na primeira ou na segunda série e dificilmente completam a terceira série do ensino médio. Então é um índice de evasão muito alto. Então a ideia lá atrás, se não me engano, algo em torno de 2009, 2010, a ideia era tentar manter o maior número possível de alunos na escola, né, para que eles não simplesmente saíssem sem se formar e vai lá saber o que vai fazer, né? Enfim, às vezes não consegue um emprego, acaba caindo em coisas erradas, né? Enfim. E aí a ideia então era dar uma oportunidade para o aluno poder escolher o que fazer. Uma vez que ele escolhe o que ele quer estudar, ele vai ter pelo menos um aumento ali de gostar de estar na escola. Vou estar aqui na escola para estudar algo que eu quero, que eu escolhi. Então a ideia foi essa, tá? No entanto, né, enfim, como você falou, em 2017 saiu esse plano finalmente, porém veio a pandemia, atrasou tudo, né? E aí em 2022 a gente conseguiu de fato implementar. No entanto, houve assim, nitidamente, obviamente, uma defasagem quando comparamos as escolas particulares com as escolas públicas. Porque quando a gente fala de escola particular, né, eu venho de uma das maiores de Campinas e tal, e tem outras gigantescas escolas, não é difícil para uma escola particular fazer acontecer o novo ensino médio. Você consegue dar a parte obrigatória e consegue dar os itinerários formativos e consegue, inclusive, criar disciplinas novas em outros tempos, horários da tarde, de manhã, enfim. No entanto, escolas públicas não têm essa mesma agilidade ou essa mesma facilidade, né? Como é que eu posso, numa escola como a minha, a nossa ali na oficina, oferecer um curso de robótica, que entra no itinerário formativo particular, paralelo, mas como é que uma escola pública, e com todo respeito aqui às escolas públicas, a gente sabe muito bem que existem escolas públicas que são muito boas, mas a gente também sabe que há um grande número de escolas que ainda tem uma defasagem, tem algum problema estrutural, infra. E aí como é que uma escola dessa vai oferecer robótica, por exemplo, informática, né? Às vezes nem mesmo uma sala de aula comum tem. Como é que vai ter uma sala com computadores e tudo mais, né? Então acho justo, né, que o governo teve esse pensamento de dar uma melhor forma de construção desse novo ensino médio. Então voltaram atrás um pouquinho com o que tinha sido observado, né? E agora remontaram esse novo ensino médio para que as escolas públicas acabem tendo maiores chances mesmo de terem aulas comuns, né, àquilo que serão observados no vestibular. E a gente tem que falar do vestibular, porque o ensino médio, né, também com todo respeito às escolas construtivistas, a gente não tem nada contra o construtivismo, mas não dá para ser somente construtivista no ensino médio, onde o aluno está lá preocupado em fazer daqui, né, em 3 anos ali, prestar um vestibular como a Unicamp, como uma FUVEST. Tem que ter um foco no conteúdo. Exato. Você precisa ter esse foco no conteúdo técnico, né? Profundo. A gente estava aqui conversando agora há pouco, né? Sobre a biologia, matérias assim, biologia, química, matérias que
exigem um conhecimento profundo para você encarar um vestibular desse nível, como a Unicamp, por exemplo, aqui na nossa cidade, né? Então, naquele momento, em 2017, a ideia era que as escolas separassem as 3.000 horas, né, que devem ser voltadas para os 3 anos do ensino médio. Dessas 3.000 horas, a ideia era que 1.800 horas fossem voltadas para as matérias obrigatórias, vamos dizer assim, tradicionais, e 1.200 fossem voltadas para os itinerários formativos. Porém, como eu acabei de falar, não foi uma coisa tão simples de ser construída para as escolas públicas, principalmente. Então agora, depois de muito debate no Senado Federal, com essa decisão agora, né, do Ministério da Educação, voltamos ao que era, Gabriel, antes de 2017, na verdade. Voltamos a 80%, ou seja, 2.400 horas voltadas para o ensino obrigatório das matérias clássicas, e apenas 600 horas agora serão voltadas para o itinerário formativo, tá? O que são essas matérias? Se você me permite, eu vou dividir aqui com vocês. O Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, criou essa ideia das divisões das disciplinas em 4 grandes áreas do conhecimento a conhecer, né? As áreas das linguagens, eu vou resumir aqui, tá bom? Tá. Linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e a matemática. Tá. E aí o ensino médio abraçou essa ideia que nasceu junto, né, com a criação do Enem e tal, e adicionou ainda uma quinta área, que é o ensino técnico, né, técnico e tecnológico. Tá? Para nós, ensino médio tradicional, escolas como a oficina de estudante, não tem escola técnica, então para nós importa as 4 grandes áreas que eu citei. Em linguagens, os alunos vão fazer gramática, literatura, inglês, espanhol, né, o espanhol inclusive que nessa nova ordem agora não é mais obrigatório. Né, o inglês é obrigatório, mas o espanhol... Tinha essa discussão, né? Se ia colocar o espanhol ou não, exatamente. Então, e no último momento foi tirado. Exatamente. O inglês continua sempre como obrigatório, tá, e o espanhol torna-se facultativo. A escola que quiser, né, implementar, pode. Né? É onde ficam as artes, apesar de ser linguagem, porque linguagem é artística. Né? Então entra também na área de linguagens. Muito menos uma educação artística, em que o aluno é ensinado as técnicas, né, de pintura, de arquitetura, etc. Isso fica mais para o fundamental, ensino fundamental. Tá. E o ensino médio é mais a história da arte, porque é o que cai no vestibular, percebe? Então é tudo voltado para o vestibular. E a educação física, né, trabalhar a linguagem corporal, também entra na área de linguagens. Em ciências humanas, o que nós temos é história, clássico, né? História, geografia, sociologia e filosofia. Essas duas é um ponto legal a gente fazer esse comparativo. Porque na primeira ideia do novo ensino médio, aquela, 2017, sim, sociologia, olha só, né? Sociologia e filosofia tornaram-se 2 disciplinas que as escolas não eram mais obrigatórias a dar. Sim. Como é que um aluno de 17 anos, que pretende fazer um vestibular como, vamos pegar o mais difícil, a USP, e que tem uma prova pesadíssima de sociologia, ele não tem condição de fazer uma prova dessa sem ter tido aula durante pelo menos um ano de sociologia, entendeu? Correto. Então agora, com a nova retomada do Senado, o presidente Lula aí sancionou, volta a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia nas ciências humanas. Acertado na sua visão, então? Com certeza, com certeza. Com total certeza. Na oficina do estudante, em outros colégios que eu conheço também, vai além, inclusive. A gente tem na oficina uma outra disciplina que chama-se Atualidades, que cuida dos acontecimentos históricos das últimas 2, 3 décadas só. Eu estava até conversando com o professor lá na escola agora, ele estava dando aula sobre a guerra entre Israel e faixa de Gaza, que está acontecendo nesse momento. Exato. E ele já está dando aula disso. Por quê? Porque o Unicamp, por exemplo, pergunta bastante coisas recentes assim. Então nós, a oficina, desenvolvemos essa disciplina, Atualidades, né, junto com o sistema Etapa, que é o nosso sistema de ensino. Mas tudo bem, não precisa necessariamente ter essa disciplina. Uma vez que você tenha a sociologia ligada à geografia, que forma a geopolítica, né, você pode dar esse tipo de aula também. Enfim, eu acho muito bom que tenha voltado, né, à tona esse assunto. Né. A gente passou por momentos difíceis, alguns anos atrás, em que, assim, governantes mesmo falando que, por exemplo, uma matéria como filosofia não é tão importante. Poxa, como que não é importante se a filosofia é a base para toda a ciência, na verdade, né? Bem, em ciência da natureza, né, seria a terceira grande área, né, então linguagens humanas e natureza. Essa eu sou suspeito a falar porque é a minha área, né, é a área que eu sou apaixonado, porque reúne a matéria que explica, vou até já passando assim, né, a matéria que explica a origem do universo, enquanto, né, galáxias, estrelas, Big Bang e tudo mais, que seria a física,
e que traz todas as forças da natureza, as forças físicas, e que implementa a origem da matéria. Sim. E aí quem estuda a matéria é a química. E aí com todo o contexto físico-químico tem a origem da vida. Aí quem estuda isso é a biologia. Então essas 3 disciplinas ficam juntas hoje em dia em ciência da natureza, física, química e biologia. Na nossa época, desculpa, Gabriel, eu só acho que sou um pouco mais velho que você, mas lá atrás, na nossa época, chamava-se exatas e biológicas, porque a matemática ficava junto com a física e com a química e a biologia ficava sozinha. Hoje não. Hoje a biologia fica com a química e com a física, o que também é mais honesto de se observar, até para os alunos é melhor para aprender. E a matemática fica sozinha como uma ideia de linguagem paralela à linguagem escrita e falada, né? Que eu falei, foi o primeiro que eu falei, né? Linguagens. Português, inglês, é a linguagem escrita e falada. E a matemática hoje é vista como uma linguagem paralela, porém uma linguagem técnica. É a linguagem usada na física, na química, na própria biologia, na história, com estatística, na geografia, com gráficos. Você tem a matemática em todo lugar. Então a matemática fica hoje isolada aí, né, como a 4ª e última grande área do conhecimento. Tá? E aí essas 4 grandes áreas, e todas essas disciplinas que eu falei, são obrigatórias. Qualquer escola tem que dar para o aluno isso, né? Porque é o que vai cair no vestibular. Não tem conversa. Os itinerários formativos, que é a grande sacada do novo ensino médio, eu acho também super bom que tenha, que é aquilo que eu disse no começo, que é o que está tentando atrair os alunos para ficarem na escola. Que pode ser um curso técnico, por exemplo? Pode ser. Se a escola oferecer, a oficina não oferece. Mas tem escolas que oferecem. E o aluno pode ir por esse caminho, o que eu acho magistral também, ótimo. Porque pode ter aluno que não está pensando na universidade, haja vista a condição familiar, precisa trabalhar cedo, precisa ter meu dinheiro. E o ensino técnico nada melhor. Vira um complemento e algo mais específico para algo que ele já decidiu. É isso aí, é isso aí. E aí, no contexto das 4 grandes áreas, agora na nova lei, toda escola de ensino médio é obrigada a oferecer o itinerário formativo de pelo menos 2 delas. Tá. Então a gente tem 4, linguagens humanas, natureza e matemática, e as escolas têm que pelo menos oferecer matérias diferenciadas, né, paralelas, porém que os alunos possam escolher de pelo menos 2. Tá. Lá na oficina, no nosso colégio, a gente, na verdade, fez um pouco diferente. A gente reuniu 2 a 2. Acho que você vai concordar comigo que humanas e linguagens têm bastante a ver. Mais parecidas. Então a gente juntou essas 2 grandes áreas e criamos cursos como mediação, estudos narrativos, um avanço em inglês, né, que a gente dá lá na oficina, geopolítica, né? E as áreas de natureza com matemática, que também se assemelham mais, né? Física, química, biologia e matemática. A gente reuniu também num segundo itinerário e a gente oferece matérias como educação financeira, que eu acho que é uma matéria que deveria ser obrigatória já, na verdade, né? Laboratório de química, física e biologia, que mais? Neurociência, a gente dá também lá na escola. E o aluno pode escolher, então, qual caminho ele vai percorrer. Agora, Felipe, na sua resposta você falou já de uma disparidade que existe entre escola particular e escola pública. Teve a questão da pandemia, que isso ficou, acho que ainda mais evidente. Agora, tem como fazer um projeto para todo o Brasil? A gente está falando de um novo ensino médio para todo o Brasil, ou teria que ser de acordo com cada realidade, já que falam que o Brasil é praticamente um continente? Então, o novo ensino médio aqui para Campinas, ele serve também para outras cidades do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste? Qual que é o seu ponto de vista? Eu acredito, assim, possível até seria, mas eu não acho que seria algo vantajoso. Porque a gente precisa respeitar, né, as culturas internas de cada região, né, enfim, as sociedades, tanto, ou melhor, até as comunidades, né, educativas que tem em cada área, uma cidadezinha que seja, não precisa nem levar uma metrópole como Campinas, né? A gente encontra cidades tão pequenas, norte, nordeste, sul do país, são características tão diferentes, culturas tão diferentes, que eu acho que não seria enriquecedor trazer uma cultura, por exemplo, de São Paulo e tentar implementar no, sei lá, no Tocantins, né? Com todo respeito, obviamente que não. Sim, mas é só a diferença. Só a diferença, exatamente, étnica, cultural e que deve ser valorizada. Então eu acho que daria para fazer um grande projeto, como o governo fez, inclusive, de uma das disciplinas que é obrigatória. Gabriel, em todas as escolas, aí sim, todas do Brasil inteiro, precisam aplicar uma disciplina chamada Projeto de Vida. Essa eu não citei, falando agora aqui para você. Não importa a escola. Aí é particular, pública, Campinas, São Paulo, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Todas as escolas de ensino médio precisam dar ao aluno um projeto de vida. Então essa disciplina, muito importante, inclusive, ela é uma disciplina, assim, resumindo, né?
ela se inicia no primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, com uma ideia de um projeto de vida cidadã, para o aluno se auto-reconhecer enquanto cidadão, né, que vive num país democrático, sob a égide de uma Constituição, entender o que é ser cidadão brasileiro. E ali para o segundo ano, né, terceiro, já vira um projeto de vida profissional, né, para que o aluno se encontre em alguma das áreas do conhecimento e escolha que curso vai prestar no vestibular para fazer a faculdade e trabalhar então com aquilo. Então essa matéria você encontra em qualquer lugar do país. Tá. Mas as outras, como eu estava falando, né, educação financeira, estudos narrativos, por exemplo, estudos narrativos, é uma área que avança em literatura e redação. Acho que você concorda comigo que cada estado tem a sua história própria literal. Sim. Né? Então o que talvez um ensino paulista vai ensinar sobre os autores paulistas, o pessoal do Nordeste pode ensinar sobre os autores nordestinos, que é muito mais valioso para que eles conheçam e saibam da origem deles mesmos, da gente aqui, da nossa origem, dos nossos intelectuais, dos intelectuais do Norte. Então acho que seria muito legal que existisse um projeto, mas não igual em todo lugar. O projeto tem que existir, mas cada escola tem que seguir a sua característica, a característica da comunidade escolar, da cidade ali em volta, da cultura envolvida, para daí sim criar essas disciplinas mais específicas. Nessa parte formativa, pode ser esse algo mais específico para cada região? Pode sim. Não tem problema, porque a ideia é que o aluno mesmo escolha, né? Ele possa escolher. E nada melhor você dar um leque de oportunidades para ele escolher, né? Infelizmente a gente não tem tempo hábil para poder oferecer muita coisa, né? Então, lá na escola a gente oferece ali 6, 7 disciplinas para eles escolherem entre 3, Tá. né? Aí cada escola faz o seu jeito, Ok. não precisa ser assim, né? Cada escola pode oferecer, pode escolher 4 matérias, pode escolher 2 matérias, e cada aluno vai fazendo o seu caminho, a gente fala, o caminho do conhecimento até ele unir o útil ao agradável. O que é o útil? Aquelas disciplinas obrigatórias, não tem jeito de fugir, matemática, física, química, não tem como. Só que o agradável, porque à medida que ele vai estudando essas coisas que os alunos acham um pouco chato, né? Ele ao mesmo tempo está estudando coisas que ele mesmo escolheu. Portanto, ele tem que gostar, né? Porque se ele escolheu aquilo é porque ele gosta. E aí o ensino médio torna-se, pelo menos é o que a gente espera, né? Torna-se algo mais atrativo para o adolescente de 15 a 17 anos. Na sua resposta, você falou um termo sobre tempo hábil. Então, sobre a questão do tempo. Essa discussão ela começou em março de 2023, no ano passado, quando o MEC lançou a consulta pública para a avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio. E ela incluiu audiências públicas, webinários, oficinas de trabalho, seminários, pesquisas nacionais com estudantes, com professores, com gestores escolares, além de ciclo de reuniões de entidades educacionais. A forma como foi construída este novo ensino médio foi correta? O tempo foi suficiente ou é uma corrida contra o tempo? Realmente precisa de muitos meses para se construir uma política nacional de educação? Como que você viu a partir de março de 2023 até ser sancionado no último dia 31 de julho? Assim, ó, eu acredito que a forma é correta. Você buscar as opiniões dos educadores de todas as regiões do Brasil, buscar opiniões dos alunos, que eu achei muito legal também. De fato, é aberto isso para que os alunos possam se manifestar. Isso eu concordo, acho que foi muito bem feito, muito boa ideia. No entanto, né, na minha opinião humilde, eu acho que está sendo feito a uma correria, às pressas. Porque de fato é algo que deveria ter sido feito há muito tempo atrás. Tá. A gente está falando aqui, Gabriel, de vou te dar um dado. Apenas pegar a população do Brasil inteiro. População de 15 a 17 anos, que são os alunos de ensino médio, tá? Brasil todo. Não sei se você sabia disso. Apenas 13% dessa população de adolescentes está na escola particular. 87% está na escola pública. Não sabia. Ou seja, a escola particular ela não oferece não é nem razoável a medida para o governo. O governo nem olha para a particular. Até porque os empresários conseguem tocar a escola e vai, como eu disse, não há muita dificuldade para uma escola particular fazer tudo isso acontecer, porque tem dinheiro e tudo mais. Ou seja, ficamos então com 87% de uma população gigantesca de alunos que tem a evasão maior possível no segmento do ensino médio. Então isso era para ter sido feito há muito tempo atrás, né? Com todo respeito aí, eu não estou aqui querendo, obviamente, abrir discussões políticas, né? Se um está certo ou está errado, não é isso. Mas era para ter sido feito, talvez, a nossa geração, antes ainda, enfim. Bom, aí
acho que quando caiu essa ficha lá no governo do Temer, ou agora em 2023, que seja, na rediscussão, acabaram meio que assim, né? Temos que fazer urgente, vamos ter que fazer de qualquer jeito, vamos lá, esse ano a gente tem que sair. E aí acabou se tornando algo que toma uma decisão, os alunos implementam isso na escola, começam a fazer, aí no ano seguinte já mudou já. Que é o que está acontecendo com meus alunos lá na escola. Eles estão falando, professor, e aí, ano que vem, o que a gente vai fazer? Ou seja, a gente não fechou ainda um ciclo, Gabriel. Entendeu? A gente não fechou. Tentou começar em 2021, quando a pandemia ainda estava rolando, não deu certo. Tentou começar em 2022, tudo bem, começou, no entanto, não fechou esse ciclo. Por quê? Porque agora, eu até vou responder já uma pergunta, em 2025 já é para implementar a nova forma. Você falou que ia ter essa pergunta. Era uma das perguntas. Desculpe. Quando que vai ser implementado? Exatamente. Então 2025. Agora, 2025, a primeira série do ensino médio já é para começar com o novo ensino médio. A segunda série não. Ou seja, quem está indo para a segunda série vai continuar com os moldes atuais. Mas ano que vem, quem vai entrar na primeira série do ensino médio já vai começar com o molde novo, né, com a nova forma de ensino médio, que é essa com o maior número de horas vinculadas às matérias obrigatórias e um menor número de horas para os itinerários formativos. Aquele 2.400 contra 600. Mas quem está indo para o segundo, terceiro ano que vem, vai continuar ainda na forma atual, que é a 1.800, 1.200, que é bem menos para as matérias, né, obrigatórias, o que compromete um pouco para quem está numa escola pública, por exemplo, e não tem a mesma grade horária para encaixar filosofia, sociologia, biologia. Eu que sou biólogo, falo isso. Você acredita que tem escola que tirou biologia do ensino tradicional para poder dar o itinerário? Só que o itinerário, por exemplo, vou ensinar, com todo respeito também, vamos falar um exemplo. Eu vim em escola gastronomia. Legal, você der um curso de gastronomia para adolescentes que querem, de repente, trabalhar com gastronomia, né? Mas não cai gastronomia na Unicamp, na FUVEST. E aí a gente tem que olhar para o vestibular. Aí tiro biologia, que é oficial, imagina, medicina é a matéria principal. E tem que colocar, porque eu sou obrigado a colocar uma matéria no lugar. Aí escolheram lá, filosofia, sociologia e biologia foram 3 disciplinas que perderam espaço. Agora, né, inclusive nos textos do governo, a biologia está voltando com toda a força, porque não é possível, né? Então o que tinha que ser algo a mais, ele acabou substituindo e esse foi um problema que foi identificado naquele ensino médio. Naquele momento, como eu tenho uma grade fechada, né, de horário. Se eu tenho que reduzir o tempo para algumas matérias vão perder aula, para poder encaixar matérias que nem são pedidas nos maiores vestibulares do Brasil. Numa resposta anterior sua, você falou dessas 3.000 horas, separadas então em 1.000 por dia. Por ano. Isso. Por ano. O aluno, ele vai acabar ficando mais tempo na escola e você acha isso algo positivo, às vezes para as famílias, os pais que estão nos acompanhando. Ele precisa ficar mais tempo na escola com esse mínimo de 5 horas por dia. É interessante a questão de período integral, fazendo contraturno, essa questão formativa. Como que você enxerga o tempo de aula de aluno na escola? Não necessariamente o aluno terá que ficar todos os dias mais tempo na escola. Não, por quê? Algumas disciplinas poderão ser dadas, né, de maneira online, né? Isso é escolha da própria escola. O que o governo colocou na nova lei é que não pode, no novo ensino médio, você não pode dar um curso inteiro online. Isso não. Tá. Isso é proibido mesmo. Mas, por exemplo, se a gente escolhe uma matéria lá, educação financeira, uma matéria teórica pura, né? Então dá para ser dada online, beleza. Aí pode. Então o aluno pode ir para casa e assistir de casa. Ótimo. Mas sim, eu acho bom que o aluno fique na escola. A escola tem que ser a segunda casa dos alunos, né? Quando você vai para casa, eu brinco com os meus alunos, né? Vai para casa, você tem a cama, o travesseiro, a geladeira, né? Que tiram muita atenção e o estudo em si acaba sendo comprometido. E uma vez que o aluno fica na escola, ele é estimulado a sentar com os colegas, sentar com os professores e fazer um estudo mais focado. Então, com certeza eu apoio essa ideia de ficar mais tempo na escola, assim. Acho legal. Ô Felipe, o texto sancionado, ele prevê apenas o inglês, a gente falou isso há pouco, né, como a língua estrangeira obrigatória. Isso. E os parlamentares, eles rejeitaram a inclusão da obrigatoriedade do espanhol na formação geral básica, conforme defendiam secretários de educação, que alegavam aumento de custos com a novidade, além da falta de professores. Custo e falta de professores. Essa é uma preocupação de educadores e que o país precisa resolver? Gigantesca, Gabriel.
gigantesca. Talvez a maior preocupação hoje na educação inteira é a falta de professor. Eu li alguma coisa, agora putz, eu não vou lembrar exatamente o tempo, eu acho que em 10 anos a gente vai sofrer um apagão de professores. Nem a gente tem apagão de energia elétrica, né? A gente tem apagão de professores. A gente não tem, de fato, não tem professores, entenda, né? Tem um monte de gente se formando e tal, mas você não pode simplesmente contratar uma pessoa para treinar um aluno de alto nível, terceira série, vestibular, que acabou de se formar. Essa pessoa tem que ser treinada, trabalhar ainda nos primeiros anos do ensino médio para ela ganhar experiência e chegar lá, como é o normal, né, para toda a profissão. E é esse professor que é o cara que realmente é bom, renomado, e é o cara que sabe preparar os alunos. Não tem mais, Gabriel. Eles estão todos empregados, está todo mundo trabalhando, muitos estão com a gente na oficina, ainda bem, né? Mas a gente está vendo a falta assim, de professor. Atualmente já, a gente teve esses dias na escola, a falta de um professor, ficou doente, né, professor de química, ficou doente e não pôde ir na escola, normal, tudo bem. Só que na hora que eu fui procurar alguém para substituir química em si, não tinha. Os estagiários de química não podem assumir as aulas, porque obviamente não estão treinados, e os outros professores de química já estão lotados ou com a gente mesmo, né, ou em outras escolas, que aí me joga na tua outra pergunta, né, você falou o reconhecimento, né, do professor. Que também é outro problema. Por quê? E aí eu falo com o professor agora. Eu trabalho num local, que não estou aqui para puxar saco, não, né? Mas a gente é muito bem pago, a oficina tem uma política boa, né, de pagamento e salário e tudo mais. Mas não é a realidade de todas as escolas, inclusive particulares. Estado nem se fala. Mas mesmo escolas particulares que pagam horas-aulas e o professor é obrigado assim, ao longo de uma semana o cara tem que dar 50 aulas. Isso não é nem saudável. A saúde mental vai para o espaço. O professor termina a semana acabado, né? Parece que ele sofreu um acidente ao longo da semana. Então, o professor precisa ter tempo para descansar, preparar boas aulas, entende? E isso, obviamente, se ele ganhasse um pouco melhor, ali do que, né, e não precisasse pegar tanta aula manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Tem um amigo que tem 70 aulas na semana. Se você fizer essa conta, você vai ver que é todo dia, manhã, tarde e noite. Pô, ele tem um filho pequeno. Né? Eu tenho também um filho pequeno, eu não abro mão do meu tempo com meu filho. Mas como eu disse, na oficina a gente tem uma boa política, né, de hora-aula e tal, mas não é uma realidade. Então nós temos esses dois problemas, né? Falta de reconhecimento e falta de professor. A gente estava conversando antes do programa começar e eu estava falando, né, que minha mãe também é professora de biologia de ciências, trabalha em 3 colégios, de manhã, tarde e noite. Olha aí. Então você vê você tem na sua casa a dificuldade, e para quem está nos acompanhando é preparar a aula, porque não é só estar lá na sala de aula, é preparar a aula, verdade, preparar estar em sala a de aula prova. é o mais fácil. É o mais fácil, você tem que corrigir prova, você tem que entregar o diário de classe, que acho que não é mais diário de classe, mas enfim, eu lembro de ficar... Essa preparação. Gabriel, teve uma época da minha vida que eu trabalhei em 4 cidades diferentes. Eu sou de Itatiba, que é aqui pertinho, né? Então eu trabalhava em Itatiba, Valinhos, Campinas e Indaiatuba. Na semana eu viajava em 4 cidades. Tudo bem, aqui por perto, mas ainda tem um deslocamento. Mas tem amigos meus que trabalham até hoje, inclusive, São José dos Campos, Campinas e, enfim, região aqui também, Americana, acho. Mas mesmo São José é longe já, né? Assim, tá aqui, tudo bem, não é tão distante, mas é um caminho longo, né? Estamos falando de mais de 1 hora de viagem. Poxa, isso é cansativo demais, toda semana fazendo isso. Então, para esse novo ensino médio, pode ser um obstáculo, então, essa falta de professores e essa relação com a qualidade que é tão necessária. Na verdade, não é nem que pode ser, já tem sido, né? Já é. Já é, porque nessa forma nova, eu não vi ainda mudanças, honestamente falando, apesar de achar boa mudança, mas eu não vi ainda algo que especifique esse tipo de ação, que é o quê? O professor da matéria dá aula da matéria dele. O que a gente viu na lei anterior é professor de história dando aula de mediação. É professor de biologia dando aula de neurociência. Ele acumula uma outra... Exato. Mas o biólogo não dá aula de neurociência? Não necessariamente. Eu sou biólogo, só que eu sou da área de genética e evolução. Eu não saberia dar uma aula de neurociência sem preparar, claro. Então eu teria que sentar, preparar. Então, quer dizer, além da aula normal que eu tenho que dar de biologia, comum, obrigatória, eu teria que sentar e me preparar para uma aula de neurociência, que é pesada. Tudo bem, eu vou conseguir, porque eu sou biólogo, já aprendi isso, mas eu teria que rever, preparar, tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, como eu disse, né, o reconhecimento não é ainda, honestamente falando, validado por todas as escolas. Tem escolas que realmente pagam muito mal e esperam que o professor faça o trabalho magnífico, o cara não tem estímulo. Os alunos também, né, ainda continuam sendo adolescentes, ou seja, continua sendo difícil. Sim. Não é um negócio simples, você
parar 30, 40 adolescentes numa sala para eles ouvirem algo que mesmo que eles tenham escolhido, eles vão prestar mais atenção, mas nem sempre eles estão afim. Então, assim, a falta de reconhecimento, eu acho que foi um principal fator que levou à falta a falta de reconhecimento é o principal fator que vai levar ao apagão de professores. Ninguém mais quer ser professor. Eu li uma vez, mas faz um tempo, não sei se hoje em dia está assim ainda. A primeira profissão que mais tem bico, sabe, que o cara vai lá e faz, Sim. é porteiro. A segunda é professor, de criancinha infantil. Não tem o menor cabimento isso. Uma criança de 4 anos, 5 anos, receber uma pessoa que não é formada naquilo, ela tem uma outra formação, mas ela vai lá para fazer um bico, para ela ganhar um pouco mais. Na educação, acho que não faz sentido em nenhuma área, mas na educação... Não pode. Não pode, exato. Deveria ser proibido, mas acontece no nosso país. Felipe, nós já estamos nos encaminhando para a reta final do nosso programa, mais de 30 minutos de conversa, Legal. mas tem 2 assuntos ainda que eu quero abordar com você. Um, você citou rapidamente, queria só aprofundar um pouquinho mais, que eu acho que pode ser uma preocupação para os pais, para os responsáveis de quem está nos acompanhando. A gente sabe que acesso à internet cada vez maior para uma parte da sociedade, muitos adolescentes, celular, tablet, Facilmente, computador. Ensino à distância neste novo ensino médio. Está permitido até que ponto e como que você enxerga este acesso da internet exclusivo para a educação? Perfeito. Como eu disse, é proibido que o curso do ensino médio seja dado no modo online. Não pode. Né? Ou seja, o curso todo, tudo as aulas... Matemática, português, ciências não pode ser? Não podem ser. Okay. Não podem ser. O que uma escola pode é oferecer algumas disciplinas do itinerário formativo, desses itinerários, que para quem não entendeu, quando eu falo itinerário formativo, é essa área em que os alunos poderão escolher o que fazer. Tá? Essa área você pode dar algumas disciplinas de modo online, desde que não sejam matérias experimentais. Por exemplo, um laboratório, eu não posso dar online, né? Eu preciso que os alunos estejam comigo no laboratório. Presencial. Porém, uma educação financeira é uma aula teórica pura. Então, tudo bem ser online. Beleza? Acho que ficou claro, né? Sim. Desse modo, então, desculpa, você perguntou sobre... Do ensino à distância neste novo ensino médio, até que ponto isso então, é válido? Isso aí eu, honestamente, acho que a gente tem que sim aproveitar de todo o aprendizado que a pandemia nos trouxe, apesar de toda a tragédia que foi, ninguém vai discutir isso, com certeza foi, enfim, tragédia. Mas se teve uma coisa que deu muito certo, foi o nosso aprendizado com a tecnologia. A gente, de fato, aprendeu o que é mexer com o Google Meet, né? Vou aqui falar da maior empresa aí, né? O Google, mas porque, de fato, a Google foi muito parceira e desenvolveu, né, mecanismos, softwares, aplicativos que favoreceram demais a educação. Não dá para a gente simplesmente abrir mão disso agora. Tá. No entanto, de novo, não dá para que o aluno fique só nesse modo online. Inclusive, na Califórnia e na Finlândia, também matéria que eu li essa semana passada, os professores, as escolas em geral, estão voltando atrás com uma decisão que eles tomaram em 2019, na Califórnia, em que os alunos podem usar o tablet nas aulas. E aí os alunos estão perdendo, Gabriel, a mecanização da escrita. Eu imagino. E aí adolescente que não mecaniza a escrita tem problemas, ou não problemas, né? Mas isso, há uma estrutura cerebral que depende do movimento da mão para a formação cerebral do adolescente. Sim. E o cara fica só na digitação, iPad e tal. Estudos mostraram que esse aluno teve uma dificuldade aumentada no desenvolvimento de certas áreas do cérebro. Então, cortaram, e a Finlândia é o primeiro país em educação no mundo, também cortou. Ou seja, voltaram aos livros, estão voltando os cadernos. O ensino tradicional. O ensino tradicional, que eu acho magnífico. Porque eu, assim, né, obviamente, modéstia à parte, eu nunca tinha lido esse estudo, mas eu sempre falava para meus alunos, gente, tem que mecanizar. Como biólogo, né, a gente tem algum conhecimento cerebral, né? Tem que mecanizar aqui, porque a resposta, a conversa do cérebro com a tua mão, uma das respostas que os seres humanos nos últimos 300 mil anos mais fez. E nada substitui a escrita, falar em voz alta, refazer. Você imagina uma evolução de 300 mil anos mexendo mão, pernas e cérebro. Sim. E agora, de repente, você quer simplesmente cortar esse acesso? Não vai dar certo. Então, acho válido, acho que tem que ter tecnologia. Assim, eu sou entusiasta da inteligência artificial, por exemplo. Eu adoro estudar isso, ler sobre isso. Tem que fazer parte, mas não pode substituir. Eu acho que tem que ser ajuda, tem que ser apoio, mas nunca substitui por isso. Nada é melhor que o cérebro humano se desenvolvendo e desenvolvendo criatividade. Porque, na verdade, é isso, né? O nosso cérebro é o único cérebro capaz de ter criatividade. Os computadores ainda não são tão criativos.
Eles trabalham o que você mandar ele fazer, ele faz. Certo. Mas ele não vai inventar uma forma de ensinar biologia, por exemplo, para os alunos, né? Ele pode dar até ideias, mas não vai fazer igual um professor. Felipe, para a gente poder encerrar, para quem pegou o nosso programa aí pelo meio, o seu ponto de vista, a sua opinião sobre esse novo ensino médio, positivo retornar aquilo que a gente tinha antes de 2017 ou até 2017, com as 3.000 horas, com as disciplinas tradicionais, com o seu devido espaço para matemática, para português, ciências, história. A questão da prática, se pode ter alguma dificuldade para o aluno, aquele que está no terceiro ano do ensino médio, ele pegou uma coisa no primeiro ano, agora já é outro, se pode ter algum prejuízo, e pensando para Enem, para vestibular, como que acompanha esse ensino médio para a gente poder fechar o programa. Perfeito. Olha, assim, Gabriel, dados os vestibulares, ou seja, o que eles oferecem, como é que é o vestibular da Unicamp, da USP, da Unesp, o próprio Enem, são provas conteudistas. Então, retornar a um estado mais conteudista e menos itinerário, vamos por assim, é o correto. Afinal de contas, eu estou preparando para que esses alunos tenham a oportunidade de estudar, vamos lá, numa das maiores universidades do Brasil e do mundo. E eu não vou poder chegar numa FUVEST com apenas conhecimentos de itinerários formativos, que não cai lá, não está, simplesmente eles não pedem. Então, do jeito que é o vestibular hoje, que bom que voltaram atrás aí ao que era, né, da 80%, 20% das horas, né, voltadas. No entanto, se a gente parar a pensar, será que o vestibular, aí é uma troca nossa, porque aí é a opinião de cada um. Será que o vestibular é saudável também? A FUVEST, do jeito que ela é uma prova extremamente difícil, altamente estressante. Sim. Entende isso que eu estou dizendo? E os alunos saem de uma prova daquela cabisbaixo, maus, né? Porque é uma prova de 5 horas fazendo um negócio. Fora o pré, o tanto que ele não estudou, exato, que ele teve que renunciar. Exato. E aí o dia não acorda muito bem, de repente está com, né, dor de barriga. Então tem essa discussão também. Tá. A forma que é o vestibular é saudável? Porque se não for, aí a gente está indo para um caminho que vai continuar não sendo saudável. Agora, se os vestibulares, e eu acho que eles têm mentes brilhantes lá dentro para pensar melhor do que eu sobre como deve ser o vestibular, né? Por enquanto não há nenhuma demonstração de mudança. Okay. A Unicamp teve agora, né, o professor José Alves, sou fã, um grande amigo inclusive, que tem demonstrado interesse em mudanças na Unicamp. A Unicamp está se tornando uma prova muito mais humana do que a FUVEST, né? A Unesp vem seguindo esse caminho da Unicamp também, o que me deixa feliz também. Porque o aluno sai, é uma prova difícil? É, mas o aluno sai pelo menos com uma sensação de que ele soube o que fez. Não é que nem pegar uma FUVEST e às vezes não faço ideia do que é isso. Entendeu? Então é muito estressante. Dado isso, fica essa discussão. Do jeito que é hoje, foi bom, sim, eu apoio que volte ao que era. Mas a discussão do que é o vestibular, a gente precisa ter um outro programa para a gente poder conversar, né? Me desculpe, eu esqueci a sua segunda pergunta daí. Você falou sobre a forma e se isso vai acaba respondendo, né? Porque acaba sendo necessário uma mudança no vestibular para você ter a mudança no ensino médio. Como os vestibulares não se moveram em direção à mudança proposta, o governo então, e achei bom, preferiu o retorno às formas anteriores, a 2017, porque dá mais chance para o pessoal de escola pública, inclusive, voltar a ter as aulas de biologia, filosofia, sociologia, até física, eu ouvi dizer que tinha escola cortado. Né? Então, nesse sentido, favorece sim os adolescentes e dão a eles maiores chances, unido à ideia de cotas e tudo mais, que eu sou extremamente a favor, né? Aumentam sim as oportunidades para os alunos. Luiz Felipe Tuon, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, a aula que você deu aqui para a gente do novo ensino médio. Para quem tinha alguma dúvida, tenho certeza que foi tirada neste momento. Já faço um novo convite aqui para você retornar até o nosso estúdio para a gente falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Gabriel, eu agradeço imensamente, viu, o convite de vocês. É um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês, falar para a audiência de vocês. E vamos junto, quando precisar aí conversar um pouquinho mais sobre educação, é o que eu amo, é o que eu amo falar, é o que eu amo fazer. Né? Minha profissão, eu falo, né, que eu tenho a sorte de trabalhar com o que eu sempre sonhei, né, que vem de família, né? Estava falando com a Jaque. A minha mãe é secretária de educação hoje na minha cidade, né? Então é algo que vem do sangue, né? E, de fato, trabalhar para que a educação seja cada vez mais, né, inclusiva e tragam os adolescentes, crianças e adolescentes para dentro e não para fora.
né, que esse dado que eu trouxe para vocês no começo, que o segmento ensino médio é disparadamente o segmento que mais perde aluno ao longo de 3 anos. Então, veja, o ensino fundamental tem 9 anos. E o fundamental em 9 anos não perde tanto aluno quanto o ensino médio em 3. Percebe? Então isso tem que acabar. Sim. Então se tem algo que eu sonho e que eu trabalho para que a educação, né, realmente melhore, é que esses adolescentes fiquem na escola, o tempo que for necessário, manhã, tarde, noite, às vezes precisa ser à noite, mas que estudem, que entendam que nada, né, pode te favorecer mais, te levar a um bom emprego, a uma boa faculdade, do que a ciência, né? Estudar e, de fato, conhecer a ciência não vai fazer mal, isso com certeza. Isso é o combate à evasão escolar para a gente poder valorizar, né, o ser humano e, obviamente, ajudar o nosso país. A você de casa eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência. Continue na nossa programação e até o próximo Ponto de Vista. Tchau, tchau.